Olá, Ruth. Oi, como é que vamos? Bom, tirando o jogo do Brasil, que ganhou de 2-0, né? É, foi assim uma coisa boa que aconteceu Acho que em foi uma meio das de poucas coisas boas. tanta coisas É, ruins que tem pois é, acontecido, é verdade. mas pelo menos tinham 2 horas que a gente esquece um pouco da confusão e consegue ficar alegre também só Isso, no segundo tempo, porque o primeiro o tempo primeiro deu, foi difícil, 0-0. deu para E sofrer. muita gente achava que não ia passar do 0-0, mas passou e... Não, que é interessante que quando terminou o primeiro tempo, então os comentaristas daqui, né, que eles transmitem em hebraico já direto Aham, para o canal 11. Então eles disseram que os sul-americanos, que sempre são a esperança, né, no aham. futebol, realmente foram uma decepção, porque a Argentina perdeu da Arábia Saudita, É, o Uruguai empatou 0-0, e o Brasil terminou o primeiro tempo no também 0-0. 0-0, de modo que diz que os sul-americanos realmente estavam decepcionando. E aí veio o segundo tempo com E aquele mudou garoto tudo. que, não sei, difícil de entender o nome dele, eu nem sei como é É que Richardson, uma coisa assim. Richarlizinho. Não, é Richard. Richardson, é uma coisa desse... Não, não tem D, não. Ah, não? Não, não, é Richarlizinho. Ah, Qualquer é? coisa assim. É um nome comprido e que não tem pé nem cabeça, e eu Mas estava o ele é um tempo bom todo. menino, sabia? É um bom rapaz. Eu estava É, lendo sobre ele, é, ele é um rapaz que veio de origem humilde, mas ele doa 10% do salário dele para causas sociais, para o Instituto do Câncer. Ele doa, ele acredita muito em ciência. Ele, eu não me lembro qual foi o jogo que ele usou uma chuteira e depois ele fez um leilão dessa chuteira e o dinheiro ele doou para a ele dá. pesquisa da Covid. É engraçado porque o jogo, né, durante o jogo, do meu filho lá no Brasil, né, que foi, acho que, o primeiro jogo que ele assistiu, porque ele, com essas viagens todas que ele faz para dar aulas, ele perde muito consultório. Então, quando ele volta, ele tem que trabalhar horas extra, e ele não estava assistindo nenhum jogo. Ontem, o primeiro jogo que ele parou para Assistiu. assistir foi o jogo do Brasil. Então, ele no Brasil, o outro meu filho aqui, mas aqui era um horário que, para quem trabalha também é bom, os horários todos estão bons, que a É. diferença horária daqui para Doha, Ah, para Qatar, é 1 hora, de ah, modo que, aqui os horários estão bons, mas lá para o Brasil são 5 horas a é. menos, então 5 ou 4? fica difícil. Ah, agora sim, Ah, tá. porque no horário, agora é 5, Não, depois agora é 5 de é Israel para o Brasil, mas para o Brasil. no, E uma hora, o Catar uma é mais ou hora menos do que aqui. para eles, Não, a gente para aqui no Catar. Qatar, Qual a diferença do... menos 1 hora. Ah, menos 1 hora. É, Então, tá. Então, para o Brasil é 4 horas agora, é. a diferença. Então, aí para eles estava complicado. Então, lá eram 4 horas, não, eram É, 4 horas. 4 horas. É. E Não, ele, não, não, 5 então, horas. 5 ele horas. lá no Brasil, Ah, e o meu filho aqui, e eu aqui em casa sozinha, e nós três no telefone, fazendo todos os comentários o tempo comentários todo, possíveis. trocando, né, as palavras, vibrando na hora dos gols. E aí eu disse, puxa, eu, na última Copa, eu ainda conhecia de nome É, os jogadores da seleção brasileira, alguns. Dessa vez, o único que eu conhecia o era o Neymar. Neymar. Fora dele, todos eram jovens, novos, e não conhecia ninguém. E É, aí o Dami falou que esse rapaz contou essas coisas boas todas dele e disse que ele era um ilustre desconhecido, e ele é. jogava num time lá no Rio,
Fluminense, que era Isso. o meu time quando eu E ele vivia no fez, e ele Brasil. fez bonito no Fluminense. Pois é, lá que ele apareceu, É. sobressaiu, e daí ele chegou na Se eu não me engano, seleção. ele jogou já pela seleção e também se destacou. Não, É, ele também já jogou depois disso em um time estrangeiro, não, mas ele joga, eu acho que ele joga na Inglaterra. pois é, É, mas aquele gol dele, foi espetacular, né? uma coisa É, perfeito. indescritível, É isso aí. indescritível, Bom, uma coisa, é uma bom porque não pirueta fica que só não Neymar, né? Agora o negócio é o povo aqui falar o nome dele, aí vai ser difícil. é, Eles tinham que botar um apelido, mas Rick. Rick é bom. é muito bom. Foi Bom, um jogo bom. agora vamos Aí falar. eu digo, é, Ah, falando das notícias aqui, já começou, nós gravamos na terça-feira, né, na quarta, já de manhã, eu durmo com um rádiozinho na uhum. cabeceira, um rádio de pilha. E assim que eu abro o olho, a primeira coisa, eu estendo a mão e ligo o rádio. Eram 7 horas e 1 minuto, ou 7 horas e 2 minutos, e é um apresentador da Estrada Xoto, Ariel Golan, que eu gosto muito dele, é um jornalista assim, espetacular. Ele tem 2 horas todo dia de manhã, de 6 às 8. Mal ele começou a falar, de repente ele para e diz: Pigua Berushalai. Os primeiros, logo foi 3, 4 minutos depois das 7 da manhã. Pronto, começou meu dia. E foi o que foi, porque há anos que não tem Sim, acontecido ataques terroristas é. com uso de material explosivo. Todo esse último tempo tem sido o que eles chamam de terror individual, quer dizer, é um que sai de casa sozinho, disposto a matar alguém e Uhum. vem com uma faca, inclusive faca de cozinha, ou quem está mais evoluído tem um revólver, e tem sido, são esses que nos últimos meses todos que nós temos sofrendo esses ataques terroristas, têm sido esses individuais. E esse grupo, agora que recentemente se formou lá em Jenin, que eles chamam o Covil dos Leões, mas eles ainda não estavam organizados a ponto de fazer grandes atentados fora de Jenin. E, um ataque como esse, que é um material explosivo, que tinha sido deixado numa bolsa no chão, ao lado do ponto de ônibus, que é um lugar da entrada de Jerusalém, que muita gente que vem de bairros ou fora da cidade, eles descem, ali tem perto a Tahana Merkazit, a estação central de ônibus, e vem procurar os outros ônibus dentro da cidade para se locomover. Quer dizer, é um lugar que às 7 horas da manhã está cheio de gente que vai trabalhar, ou estudantes que vão estudar. Esse rapaz que morreu, esse jovem de 16 anos, ele ia para Yeshivá, ele era Talmid Torá, estudava no Yeshivá, e o preparo de um atentado desse é completamente diferente, porque não é de uma pessoa que acorda de manhã e resolve que vai matar alguém. Ele tem que preparar, ele tem que ter o material, ele tem que aprender, ou tem que ter alguém que está apoiando ele, que sabe como preparar um material explosivo, porque tem que estar preparado de tal maneira também que possa ser acionado à distância, porque ele não quer ser um suicida, porque essa época de ter homem suicida já está acabando, eles Uhum. preferem não morrer, Claro. matar e não morrer. Então, você tem que deixar o pacote explosivo e se afastar do local, e depois a Acionar. entonação é dada por controle à distância, que é feito por telefone. Hoje em dia tem os telefones celulares que simplificaram muito mais isso, mas, contudo,
É um preparo de alguns dias, de algumas semanas, e para conseguir o material explosivo, e ali foi muito preparado, porque eles colocaram junto com o material explosivo também pregos e parafusos e bolas de ferro e também detritos de ferro, que é para aumentar ainda mais o ferimento, não só a explosão, o que causa, mas também causar muitas feridas internas, porque aqui, todos esses objetos, esses pregos e parafusos e essas bolas, eles saem numa velocidade tremenda, numa temperatura tremenda, e penetram no corpo da pessoa e causam um tremendo estrago. E logo em seguida, quer dizer, 20 minutos depois, a menos de 1 quilômetro do local, no Tsomet Ramot, outra explosão, também numa parada de ônibus. De modo que, imediatamente, isso levava a crer que já não é um terror individual. Isso, pelo menos, tem uma pessoa, disseram as pessoas que estavam no local, que viram, antes da explosão, alguém passar assim de bicicleta pelo local. Pode ser que esse tenha sido o que deixou e se afastou e teve tempo de chegar no outro lugar e deixar o outro, ou tinham pessoas que ajudaram e contribuíram. A sorte é que esse local era muito perto de um posto da Magen David Adom, que tem ali um posto grande, de modo que o atendimento chegou, mas o pobre do rapaz de 16 anos que morreu estava com ferimentos gravíssimos e não tinham o que fazer, mas foram mais de 30 pessoas atingidas. Foi assim uma coisa horrorosa e nos colocou outra vez na época de muitos anos atrás, 2011, 2010, quando a maioria dos atentados eram todos de material explosivo, mas eram muito mais graves, eram dentro de ônibus. O ônibus todo explodia e o número de mortos era fabuloso. De modo que começou o dia assim, e em seguida, mal anunciaram isso, aí anunciaram uma outra coisa que realmente para um ser humano normal é difícil de aceitar, de que durante a noite, essa mesma noite de segunda para terça, à noitinha, um rapaz também de Dalia Tel Carmel, que é uma cidade drusa que tem no Carmel. Ele e um amigo estavam no carro e eles queriam consertar a aparelhagem de som do carro. Nessas cidades árabes, como Jenin, tem muitas oficinas, e é muito mais barato do que em Israel, porque eles não pagam imposto, eles não têm todas as despesas que o comércio israelense tem. E muita gente que não tem um pingo de juízo vai fazer conserto de carro, em oficina também, mecânica, troca de peças, vão lá para Jenin. E esse rapaz estava com um amigo no carro e, depois que eles saíram da oficina, eles sofreram um acidente muito grave no carro. Os dois foram feridos, mas um estava ferido tão gravemente que até a ambulância que veio, palestina, né, que veio, o segundo rapaz, eles comunicaram para Israel vir buscar o ferido, porque ele poderia esperar para vir uma ambulância israelense e levar ele para Haifa, que era mais perto, para o Rambam. Mas o segundo não tinha condições de ser transportado e foi levado para o hospital lá mesmo de Jenin e foi operado. Avisaram
a família. O pai veio com um tio e estavam lá no hospital, ao lado do leito dele, depois já da operação, e ele estava ligado a toda essa aparelhagem médica, né, que hoje em dia se dispõe para ajudar a manter vivo e a dar dados, né, permanentes do estado do doente. Eles estão lá sentados no meio da noite, quando escutam uma gritaria tremenda e um tiroteio, e entra no hospital, lá na enfermaria, onde o rapaz estava internado, um bando, que eles diziam devia ter uns 20, mascarados todos armados, desligaram todos os fios que estavam ligando o rapaz à corrente elétrica para poder receber os tratamentos, e raptaram, levaram o corpo dele, que, logicamente, do momento que desligaram aquilo, era respiração, aparelho de respiração, morreu, quer dizer, mas ele foi assassinado, mas de uma forma tão cruel. Como é que uma pessoa pode chegar perto de um leito de um doente que foi operado, desligar ele de todos os aparelhos que estão salvando e raptar e levar o corpo? Na cara do pai, do tio e de todo mundo que estava no hospital, que ninguém podia fazer nada, não tinha ninguém armado, não tinha ninguém que pudesse contra 20 bandidos armados. Que horror. Olha, isso foi em seguida, começou a se falar, porque aí, quer dizer, ficaram com o corpo, e horas depois eles começaram a exigir a troca do corpo por prisioneiros ou corpos também de terroristas que estão em Israel. Acontece que o rapaz nem é judeu, é druso, era druso. E eles estavam certos, eles ouviram o boato de que havia ocorrido um acidente e que provavelmente o soldado israelense foi ferido e estava no hospital, e aí eles queriam raptar o soldado, mas ele não era soldado. Um rapaz que ele ontem, quando foi enterrado, ia completar 18 anos, estudante ainda de ginásio. E Israel começou imediatamente a pressionar a autoridade palestina, e com a ONU e os Estados Unidos e todo, devolver um corpo. Como é que eles vão querer negociar o corpo? Eles estão negociando há anos, lá em Gaza, né? O corpo desses dois soldados israelenses na última guerra. Mas esse não, era um civil, um garoto, e que sofreu um acidente de automóvel, foi operado. Como que você tem a coragem de fazer uma coisa dessas? E levaram, como eles são drusos, na religião drusa, eles acreditam na imortalidade da alma, de modo que, para eles, o corpo não é tão importante como é na religião judaica, que o corpo, mesmo morto, é muito importante. E depois de algumas horas, quando os pais, a mãe, o pai voltou, né, para Dalia Carmel, e continuava de Israel as negociações, e então o governo de Israel comunicou ao governo, à autoridade palestina, que se eles não devolvessem o corpo dentro de X horas, que Israel ia entrar em Jenin, o exército de Israel ia entrar em Jenin para recuperar o corpo, com tudo que pode acontecer quando um exército invade uma cidade. De modo que Israel pedia muito ao Abu Mazen e a todas as autoridades palestinas a intervirem para devolver o corpo para a família,
Ele não é soldado. Absurdo. E, então, depois dessas ameaças todas e dessas pressões internacionais todas, eles acabaram devolvendo, mas antes disso, a família declarou, falou com o presidente Herzog e falou com Lapid, quando o Lapid telefonou para eles e disse que Israel vai fazer tudo, o possível e o impossível, para conseguir que o corpo dele seja devolvido. Aí os pais deles disseram que eles não queriam que nenhum soldado israelense morresse para poder devolver o corpo do filho dele morto. Olha, eu falo, fico até arrepiada. É triste, né, Ruth? Olha que grandeza de alma desses pais, de dizerem, meu filho já está morto. Não tem nada a fazer. Agora, nós não queremos que mais outras mães e outros pais israelenses tenham que sofrer a perda de um filho para recuperar o corpo do meu filho. Olha, foi assim um dia, só na quinta-feira ontem, não, no meio da noite, de quarta para quinta, de madrugada, que eles devolveram o corpo do rapaz, e ontem ele foi enterrado. Mas foram, assim, 2 acontecimentos horríveis. Esse rapaz... E realmente, quem assumiu a responsabilidade é esse grupo? Sim, esse grupo não é um grupo formal, está entendendo? Agora, dizem, ninguém ainda assumiu a responsabilidade, mas dizem que esse tipo de ação e essa forma de atuar é muito próprio da Jihad Islâmica, que o Hamas se regozijou, todos eles aplaudiram, todos eles deram vivas, elogiaram tremendamente o heroísmo. Nossa, que heroísmo, né, Ruth? Eu te digo, tem coisas que têm um limite. Você sabe que eu chego a entender as guerras. E tem um exército aqui, tem um exército lá. Todo mundo é soldado, todo mundo militar, eles sabem o que estão fazendo. E vão lutar um contra o outro. Você sabe que armas ele tem, ele sabe que armas o outro tem. E você faz uma guerra que as pessoas em volta, os civis das cidades, dos locais, sofrem, mas o pesado da luta, né? A luta é entre 2 exércitos. Agora, contra um civil, sozinho, um rapaz jovem que vai consertar um carro numa cidade palestina, você vir matá-lo para tirar o corpo e depois fazer troca. Olha, negociar com o corpo de um garoto morto. Não sei. Eu não consigo absorver isso. Não, nem poderia, né? Nós não podemos absorver isso porque isso é inconcebível. Qualquer pessoa que tem o mínimo de amor no coração, né? Eu acho que isso é uma crueldade, e junto dessa crueldade existe um ódio aí doentio, né? Isso é uma coisa doentia. Não, e dizer que isso é em prol, você olha... E os grupos aplaudirem isso como se fosse um ato de heroísmo. Não, e dizer que isso é que eles estão lutando pela independência deles, pela liberdade. Então, você começa a olhar na história as lutas de independência de vários países. Você não vê isso. Você não vê isso. Pois é. Você não vê isso. Você só vê isso na época dos bárbaros, né? Naquela época dos bárbaros. Na época dos bárbaros. Faziam coisas... Os bárbaros, por isso se chamam bárbaros. Isso aí é uma coisa que não... sem explicação. É uma coisa que, olha, isso aqui está
em mim, me moendo. Eu É uma sei. coisa que eu não consigo aceitar. Não É. consigo aceitar. Puti, Não vou te dizer consigo uma aceitar. coisa. Isso é terrível, mas eu também vejo coisas que aconteceram em outros países que são igualmente brutais. A gente viu ali na guerra, recentemente na guerra da Ucrânia, que O os que está russos fizeram, acontecendo? o que está acontecendo. A gente vê no Brasil mesmo o que os traficantes fazem É, com crianças, com crianças. Quando eu saí do Brasil há um ano atrás, eu fiquei com um negócio na minha cabeça que eu não conseguia entender. 3 crianças que moravam num bairro da Baixada Fluminense foram brincar com pipa e pegaram uma gaiola de passarinho. E os traficantes pegaram essas 3 crianças, fizeram crueldades e mataram as crianças. Em vingança, porque essas crianças eram de famílias que pertenciam a não sei o quê, são rivais. as Como é que contas alguém deles. pode pegar uma criança de 6, 8, 9 anos e se vingar de qualquer coisa? O que uma criança tem a ver com isso? É isso que eu falo. A Terrível, terrível. crueldade, a É, crueldade do ser o humano mundo, é uma coisa que não tem limite. E isso não é não, uma pessoa que tem amor no coração, que tem um mínimo não, de... Não tem nada. É uma pessoa que nasceu errado, veio para cá errado. É só isso que é eu penso, porque não tem explicação. tremendo, é uma Não dá para coisa que explicar. realmente É difícil de lamentável, é entender. triste, é doloroso. Imagina os pais, né? A revolta de perder um filho Terrível. nessas condições. É. E E como aí é vamos que... Mas botar tem uma uma... coisa que eu pergunto. Como é que se coloca uma bomba? Como é que essa bomba chegou lá? Não tem mais segurança? Porque eu sempre... Não, tem, mas escuta, Ah, esses movimentos terroristas, essas organizações terroristas, mesmo agora que todos esses atos que têm ocorrido não estão ligados ou não são planejados diretamente pelas organizações terroristas, mas por baixo do radar, como se diz, eles atuam. hum, Eu falei há umas semanas atrás que eles estavam oferecendo dinheiro para esses terroristas individuais, né? Que a única coisa que eles exigiam é que eles filmassem tá. o ato na hora e mandassem o filme, eles recebiam $100 por cada, mesmo que a pessoa não morresse, mas ele fez o atentado, ele pode provar com o filme, mas, logicamente, que um atentado desse, com esse material, não é toda pessoa que pode adquirir material explosivo e ter isso em casa. Logicamente que ou são organizações terroristas que dão apoio a indivíduos para fazer, porque eles não querem agora assumir essa responsabilidade, porque eles viram o que aconteceu lá em Gaza, na última ação que o exército É. israelense fez lá. Eles não estão querendo agora começar uma nova guerra. Então, aí é preferível, é muito mais simples, inclusive porque desperta menos suspeitas. Porque essa turma da pesada, existe sempre uma coisa que se perguntou aqui, como que não tinha informação a respeito disso? Porque são pessoas que não estão ligadas diretamente a essas organizações. São ligações extras, e eles recebem apoio. E, logicamente, que tem alguém que ajuda, eles vão ter como eles encontraram também aquele terrorista que matou o vigia lá
há poucas semanas, Sim. lá em Ariel, na entrada do Enzora Tassiá, de Ariel, e semanas depois eles encontraram o autor do feito. É a mesma coisa de dizer agora, vocês podem se esconder, vocês vão fugir, mas um dia nós vamos pegar vocês e vamos fazer as nossas contas, porque alguma coisa sempre deixa a esclarecer depois alguém que conta, alguém que viu, entendeu? E tem os filmes, mas das máquinas todas que tem ao longo desses trajetos onde tem pontos de ônibus, que é a aglomeração, e tem sempre máquinas filmadoras que estão lá. Mas acontece que se ele estava, digamos, mascarado, então já torna mais difícil. Se ele largou a bicicleta alguns metros longe, eu não acredito que ele ia parar com a bicicleta, botar a bolsa e sair correndo, porque seria chamar muita atenção. De modo que, então, é alguém que veio andando e botou a bolsa, ficou por ali, depois voltou. E aí é um tal de entra e sai de gente na Tahaná, na parada de ônibus, e eles esperam que tenha bastante gente, e como o controle é à distância, aí eles esperam que quando tenha bastante gente, né? E não quando tem uma ou duas pessoas esperando. Mas tem gente mais especialista do que eu que está pensando o que deve fazer, mas o tempo todo se pergunta como que não tinha nenhuma informação a respeito, aí explicam que realmente esse tipo de atentado, embora ele exija a participação de outras pessoas, mas não são pessoas que estão no alvo das organizações do Serviço Secreto de Israel. Então, pode passar despercebido, eles não são milagrosos, são muito eficientes, é um dos melhores que tem no mundo, mas também pode acontecer falhas. Esses atentados é um atentado em relação ao novo governo ou à incursão do exército em Jenin? Não, agora tem muita explicação, porque as organizações terroristas todas têm se manifestado com relação ao que está acontecendo agora entre os partidos que estão negociando com o Netanyahu a formação do novo governo. Porque, de acordo com as exigências, isso tudo está público. Não é que as exigências deles estão entre quatro paredes. Os jornais publicam, está nas redes, em todas as línguas que eles queiram ler. E realmente, até agora, ainda não tem nenhum governo formado. Existem coisas que, sim, já anunciaram ontem e hoje, de que, por exemplo, que o Netanyahu e o Ben-Gvir, o Itamar Ben-Gvir, já chegaram a um acordo, mesmo com todas as exigências absurdas do Ben-Gvir, o Netanyahu aceitou. Acontece que com o Ben-Gvir, e o Ben-Gvir, nessas condições, ele, digamos, poderia dizer que ele entra no governo, porque ele, inclusive, já assinou esse acordo com o Netanyahu. Porém, com esse acordo, ele está separado da Tzionut Datit, do Smotrich, que ainda não chegou a um acordo. Mas hoje ainda o Ben-Gvir declarou: eu já assinei um acordo com o Netanyahu, mas isso não quer dizer
que, se ele formar o governo amanhã ou depois da manhã e o Smotrich ainda não tiver chegado a nenhum acordo com ele, eu não vou entrar no governo. Eu só entro no governo junto com os Smotrich. E eles não eram. As coisas... Eles não eram. Não, completamente. Eram dois partidos separados. Eles fizeram essa coalizão para as eleições. E eu falei da outra vez, várias vezes. E isso graças a Netanyahu. O Netanyahu é que pelejou para uni-los. Ele disse que se eram 3 partidos, né? Um muito pequeno, tinha um deputado só, o Noam, partido que se chama Noam, de um rabino que é o líder espiritual deles, que é alguma coisa assim de fantástico, que não dá para existir, não dá para pensar, para acreditar que isso existe, mas existe, ele está lá. E era esse Ben-Gvir, e tem o outro partido que era maior, que era a Tzionut Datit. E o Netanyahu fez todo o esforço, obrigou a eles, antes das eleições, como condição deles entrarem na coalizão governamental, que eles fizessem uma fusão técnica, somente para as eleições, para concorrer às eleições. Se eles entrassem, depois na Knesset, eles poderiam se separar, cada um teria a sua bancada separada, independente. Então, o Ben-Gvir conseguiu já estorcer no Netanyahu esse Ministério da Segurança Interna, foi ampliado de tal maneira que agora se chama Ministério da Segurança Nacional. É uma coisa que não existia até agora em Israel, existe nos Estados Unidos. Isso quer dizer que o que ele queria com isso é dizer que a ação dele como segurança está em todo o território. E o que ele queria explicitamente era poder ter autoridade administrativa civil nos territórios ocupados e nas Haluyot, nas colônias, e no fato de que o Netanyahu aceitaria também que aqueles postos avançados, que são aquelas colônias ilegais, que elas se tornassem legalizadas e filiadas a essa administração regional e recebendo eletricidade, água, está ligada a todos os serviços que Israel presta aos seus cidadãos. Ele aceitou isso. E mais, o Ministério como para eles poderem dar tantos ministérios para 4 partidos, então o governo atual, que um dia vai ficar pronto, porque já se passaram 2 semanas, eles têm 28 dias. 2 semanas já passaram, agora tem mais 2 semanas. Eles têm 30 ministérios e 8 vice-ministros. Então, ele tem Ministério da Negev e do Galil, ele tem Ministério da Moreshet Veyadut. Moreshet é tradição, da tradição e da identidade, Zeut Yehudit, e da identidade judaica, isso virou ministério. E não, é uma coisa que não dá. Não dá mesmo. Realmente, você fica assim meio... E essa do Galil e do Negev, porque ele quer acabar com esse problema que tem do roubo praticado, né, nas fazendas, principalmente no Negev
e no norte, no Golã, agrícola, né? E então todo esse painel aí que eu falei, isso já está aceito e assinado com o Netanyahu. E agora o problema com os Smotrich, que até agora não acertou, porque ele aceitou que vai ficar com o Ministério da Fazenda, mas ele quer a administração dos territórios que passe para o Ministério da Fazenda. Dona Ruth, a coisa está pior, está cada vez piorando, né? De modo que já tem uma semana que o Smotrich e o Netanyahu não se falam? Não se falam, porque eles não chegaram a um acordo. E hoje até, inclusive, tinha um artigo no jornal, no Haaretz, que dizia o seguinte, que devia se mudar basicamente esse sistema em Israel, que quanto mais tempo você dá nesse sistema de parlamentarismo, como tem aqui, para você fazer negociações de coalização, você dá margem a muito mais exigências dos partidários, seus sócios, futuros sócios no governo. Então, eu diria que devia ser tudo reduzido à metade. Em vez de 28 dias, 14 dias, e em vez de mais 2 semanas, se depois dos 28 dias você não conseguisse formar um governo, 1 semana só. Quer dizer, ficaria o tempo todo global 3 semanas. Porque quanto menos tempo você negocia, você tem menos possibilidades de ficar sugando vantagens, não pelo fato de você ser maior, pelo fato de você representar muitas cadeiras na Knesset. Não, simplesmente porque, sem eles, o governo não pode ser formado. Não é que eles são um partido grande, eles são, o total, 14, tirando os Smotrich com 7, então fica 6 cadeiras para o Ben-Gvir e 1 cadeira para o Noam. Que ele, com 6 deputados, ele tem o direito de vir depois ditar as regras no Negev, no Galilé, Moreshet e tudo isso para o povo todo. Porque ele sabe que ele depende dele para fechar. Claro, é lógico. Então. É igual quando eles fazem, os terroristas querem trocar um prisioneiro por 1000. Como trocou aqui o Shalit por um soldado por 1.300 e poucos terroristas palestinos que estavam presos. Inclusive assassinos que estavam com prisão perpétua foram libertados. Exato. E as leis que eles estão modificando, e essa, por enquanto, com o problema com o Deri, que... Olha, mas por enquanto, não, por enquanto a gente está só vendo já o que vai acontecer. A gente já tem a perspectiva de um quadro negro, completamente negro. Tem gente que está feliz com isso? Você acha que o povo está... Quem votou no Netanyahu está feliz com isso? Eu não acredito que todo mundo que votou no Netanyahu está satisfeito com isso. Porque o Likud não é um partido basicamente fanático assim. É um partido de direita, mas nunca, há pouco tempo atrás, no último governo, que o Netanyahu tinha se comprometido de fazer a anexação da Bicata a Yarden, do Vale do Jordão, e ele, à última hora, ele deu para trás e não fez a anexação. Que o Netanyahu ele pode ter muitos defeitos, mas ele não é louco.
Ele Bom, sabe que ele ele é louco, mas depende... isso que ele está fazendo é uma loucura, né? É uma loucura, mas ele até agora ainda não fez. Mas vai fazer. Ele, por enquanto, ele está indo... Ele acha, o Netanyahu, que ele está desgastando os outros, principalmente os Smotrich. Ele quer tirar a força dos Smotrich. Existe toda uma psicologia nesse negócio de negociações partidárias. Nem todo mundo tem nervos, nem todo mundo tem preparo psíquico para isso. Tem pessoas especiais. Uma que é a mão direita do Netanyahu, que é o Levin, que ele é um camarada, como se diz, ele não tem fígado, né? Ele engole sapos e rãs, ele não fala, ele não se aborrece, você não vê que ele está nervoso, irritado, entendendo? Uma pessoa que parece que é feito assim de Pedra. ferro, de aço. Entendeu? Tem que ter esse Smotrich, pelo visto, também. O Smotrich disse, eu tenho todo o tempo, porque ele tem tempo. Ele tem tempo até 1 minuto antes da meia-noite do 28º dia. E o Netanyahu pode pensar que ele está sugando, está torcendo os parceiros dele, e os parceiros estão achando o contrário. Não, ele precisa de mim. Se eu não entrar no governo, eu não entrei no governo, eu estou na Knesset, eu sou deputado, já fui eleito. Eu sou deputado, eu posso não ser ministro, não vai me acontecer nada. Agora, o Netanyahu deixa de ser primeiro-ministro. Quer dizer, quem tem muito a perder é o Netanyahu, não os parceiros dele. Eles vão dizer, eu não vou entrar nessa vez, na próxima vez, olha aí, os meus eleitores viram o quanto eu sou forte, o quanto eu resisto, o quanto eu luto pelas ideologias que só eles, esse número tão limitado de pessoas têm. Por isso que eu estou falando, o Netanyahu não cometeu nenhuma loucura até agora, né? Mas não. A ambição dele é tão grande que ele pode cometer. Agora para ele vai ser ou não ser. Exatamente. Ou tudo ser não. ou não ser primeiro-ministro. Para ser primeiro-ministro, ele vai ter que engolir todas essas rãs e sapos. Senão, ele vai ter que, depois de 28 dias, ele vai ter mais 14 dias. O problema é que todo mundo vendo a situação de segurança interna de Israel se deteriorando, quando você tem um governo que é um governo de transição, que ele tem possibilidades limitadas. Você não pode prorrogar sem fim o status de um país que tem um governo provisório. Já está o governo provisório já há mais de 5 meses. Agora, 28 dias é mais um mês. Se você bota mais 14 dias, é mais meio mês. Quer dizer, enquanto isso, as coisas continuam acontecendo. E agora, por exemplo, se tivesse que realmente entrar em Jenin para reaver o corpo desse rapaz, o chefe do Estado-Maior estava em visita oficial nos Estados Unidos, ele tinha que ficar lá uma semana, porque estava, inclusive, entrando em conversações muito sérias para um exercício militar que deve começar semana que vem, um exercício militar junto com os Estados Unidos, mas é um serviço militar aéreo. Tudo isso visando a possibilidade de um dia você ter algum conflito com o Irã. Então, Israel e os Estados Unidos estão planejando juntos isso. E eles querem realizar um exercício aéreo militar em conjunto às forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel, um exercício que vai durar uma semana. E o Kochavi estava lá,
nos Estados Unidos. No meio dessas conversações, ele teve que voltar. Se é uma situação... Você imagina como estava grave a situação para o Kochavi voltar. E voltou. São dessas coisas que você fica olhando e não sabe. Não sabe até que ponto o político pode arriscar a segurança do país por causa do poder. Tem que haver um limite em tudo isso. Não é possível. E acho que realmente essa sugestão de que as próximas vezes nada de dar 28 dias para tentar fazer um governo, não é possível. Ou o povo vai ter que aprender a votar, ou os políticos vão ter que também aprender a não fazer 200 partidos para concorrer, que cada partido tem 4, 5, 6 deputados. Ia ter um limite também para o número de partidos, né? Pois é. Se você então, não tem um número X... necessário de pessoas para formar um partido. Sim, existe. Regras, né? Não, para você inscrever um partido no Tribunal Eleitoral, você tem que ter um X, eu não sei quantas pessoas que apoiam o tal do partido, entendeu? Você tem que ter um número X de pessoas que apoiam aquilo. Eu não sei qual é esse número, posso procurar verificar. Mas, de qualquer maneira, então esse número devia ser duplicado, triplicado, para não dar margem de ter partidos que vão eleger 4 deputados. Exatamente. Que é o mínimo. Está entendendo? Então, você tem eleições com a participação de mais de 20 partidos. Aí, onde é que está subindo uma coisa dessa? Um país tão pequeno com mais de 20 partidos. Vai ter o partido do Louro, o partido do moradores. Não, que são partidos sectoriais. São partidos que defendem linhas básicas de política interna, externa, né, diferentes. São partidos sectoriais. É porque esse é moreno, o outro é louro, o outro é vermelho. Que isso? Absurdo. Ai, Ruth. Nossos tempos estão muito estranhos. Muito estranho. Novos tempos. As novas brisas, esses movimentos todos, isso tudo está muito estranho. Né? Nossos valores, está tudo indo, sei lá para onde. A gente não sabe. A vida está complicada. Eu vejo isso aqui em Israel, eu vejo aí no mundo inteiro. Está tudo muito Não, realmente. É porque a gente fala daqui, porque a gente está aqui. Agora, como se diz, Nechama. Eu não sei como é que diz em português. Consolo. Você não se consola. Eu sei. Que as coisas estão ruins aqui, quando te dizem que nos outros lugares está ruim, ou pode estar até pior. Ok, mas eu não estou lá. Eu estou aqui, lógico, está certo, isso mesmo. Entendeu? Isso não é consolo. Não, a gente sabe. Eu não estou falando que a gente tem que se consolar, eu estou falando que está tudo muito estranho. Né? Muito estranho, que o mundo todo com o ser humano está ruim. Ele está tendo uma mudança aí em todos os sentidos, né? Desde o clima até o comportamento, né? A moral das pessoas. Claro. Sei lá, claro. Tudo muito esquisito. Muito absurdo. Muito absurdo. Continuamos no aguardando, então, até chegar esse final desse período aí, para ver o que não vai dar. Escuta, só tem 2 possibilidades, ou eles vão aceitar tudo isso e no fim desses 28 dias ou mais 14 dias, se eles não aceitarem até lá, seria eleições, não tem. Que é a melhor das opções hoje. Isso seria a nossa melhor opção, apesar de não ser uma boa opção. Apesar de não ser uma... É a menos ruim.
Pois pode é. ser que... Agora você não tem que escolher entre o melhor e o pior, entre o que é menos mal. Exatamente. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Para escolher o que é menos mal. Que pena, Não é né? fácil. Que pena. É isso, minha amiga. Isso aí. Tá bom, Ruth. Com tudo isso, eu te desejo um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E Isso é que você se importante. distraia bastante vendo os jogos da Copa. Mas olha, eu vou te contar que até que essa Copa agora está fazendo bem para mim, sabe? Que deixa alguma coisa assim para eu ter distrair, que né? Sai um pouco da... me distrair, que não seja com o noticiário e a leitura dos jornais. Está realmente Tá difícil. Difícil. Bom, então, bons jogos aí para você. Muito obrigado para todos nós. Shabbat Shalom. Shabbat Que Shalom e tenhamos até a paz, próxima semana. saúde e compreensão entre os Juízo. povos. E juízo para todos nós. Exato. Beijo, Ruth. Um beijo.